Magazine Luiza admite erro de R$ 830 milhões e minoritários pedem suspensão da B3. De acordo com o Magazine Luiza, a denúncia de que práticas de bonificação feriam seu código de ética não se confirmou. Porém, depois de 9 meses de auditoria externa realizada pelo escritório Tosini Freire Advogados e pela PwC, o Pente Fino identificou erros no lançamento de bônus pagos a fornecedores entre janeiro de 2022 e junho de 2023. Por essa apuração, a empresa contabilizava esses bônus com base na data da emissão das notas fiscais. A rigor, porém, esses valores só deveriam ser reconhecidos depois que todos os produtos fossem vendidos e as campanhas de venda encerradas. Em outras palavras, Magalu e fornecedores negociavam um abatimento caso o varejista atingisse uma meta de vendas. Por falha de controle da área, o abatimento teria sido contabilizado antes de a meta ser efetivamente atingida. Segundo analistas da XP, a companhia reconheceu essas receitas de bonificação, que reduziram custos e contas de fornecedores, anteriormente ao cumprimento da respectiva meta de desempenho, que faziam com que o lucro bruto e o lucro líquido fossem maiores. Com isso, o ajuste acumulado foi de R$ 830 milhões no patrimônio líquido e de R$ 1,3 bilhão na conta de fornecedores. Antes de 2022, as perdas no patrimônio líquido somaram R$ 696 milhões e após o ano passado, R$ 225 milhões. No primeiro semestre, significaram a entrada de R$ 92 milhões. Segundo a empresa, esse descasamento, causado pela inexistência de um sistema de controle automatizado dos pagamentos, teria sido corrigido. A empresa disse ter aprimorado os sistemas de gestão de verbas de fornecedores e os mecanismos para acompanhar o cumprimento e o desempenho de cada negociação, bem como os mecanismos de governança para a negociação das bonificações. Também diz ter revisto as matrizes de risco e controles internos de negociação comercial, além da rotina da auditoria interna. Ao mesmo tempo, o Magalu informou ter reconhecido créditos fiscais referentes a PIS e COFINS, de R$ 507 milhões, sobre bonificações recebidas de seus fornecedores antes de 2022. Segundo a empresa, a mudança foi feita após uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, STJ, que determinou que a compra de produtos com desconto representa redução de custo para o varejista, e não entrada de receita. Por isso, não caberia o recolhimento dos impostos. Essa compensação, aliás, permitiu à empresa reduzir em R$ 507 milhões o impacto da baixa em seu patrimônio líquido em seu balanço. Porém, conforme noticiou o Estadão Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, como a decisão do STJ não é vinculante, vários tribunais têm dado decisões contrárias a essa, e o Magazine Luiza pode ter de recorrer ao Conselho de Administração de Recursos Fiscais, CARF, ou mesmo à Justiça para buscar o mesmo entendimento. A denúncia anônima recebida pelo Magalu foi feita em meio à maior crise de crédito vivida pelo varejo no país nos últimos anos após a Americanas ter anunciado um rombo de R$ 21 bilhões em seu balanço. O rombo na Americanas, porém, envolveu contratos fictícios de publicidade, além de fraudes nos registros de antecipação de recebíveis, que o comando da empresa disse se tratar de fraude contábil. Nesta terça, 14, um grupo de acionistas minoritários do Magazine Luiza representado pelo Instituto Empresa requereu à Bolsa de Valores a suspensão imediata da varejista do Novo Mercado e dos índices que integra em razão dos erros nos seus lançamentos contábeis. A arbitragem que está sendo organizada visa a responsabilização dos controladores e o ressarcimento dos investidores que adquiriram o papel com preço artificializado pelos erros contábeis, diz nota do Instituto Empresa. Na avaliação do Instituto, o investidor teria sido induzido ao erro. Aquisições de ações e indebêntures foram realizadas com base em números falsos, afirma Eduardo Silva, presidente do Instituto Empresa. Em resposta, a empresa afirmou que os ajustes realizados seguiram as normas contábeis e foram feitos no melhor interesse da companhia e de seus acionistas. Ainda segundo a empresa, tais ajustes não representaram nenhum prejuízo ou perda para nenhum de nossos investidores. Ainda ontem,
A bolsa pediu esclarecimentos ao Magazine Luiza acerca de avaliações do mercado de que a varejista teria de fazer um aumento de capital da ordem de 2 bilhões de reais, no qual a família Trajano, controladora do grupo, entraria com cerca de metade do valor. Na apresentação do balanço, porém, executivos da empresa negaram a informação. Não existe discussão, neste momento, de necessidade de aumento de capital da empresa, disse o diretor financeiro, Roberto Bellissimo. As informações são do jornal O Estado de São Paulo.